O Bom governo dia. Lula melhorou mesmo ou foi só a avaliação, hein, na pesquisa? E o rumo do país não está bem. Mas o que eu quero de vocês é o seguinte: daqui para frente é dedicação. Não citou o nome dele diretamente, mas eu acho que ficou bem claro. Cara, se eu fosse o Haddad ali, eu sentiria vergonha e iria embora. E essa confusão de estourar o preço do dólar, numa CMMA, dólar versus real, o que está acontecendo mesmo? Vou tentar explicar. Em última análise, a taxa de câmbio, ou seja, o valor de uma moeda pela outra de um país, deve resultar da lei da oferta e da procura. Se fosse banana no mercado, por exemplo, seria simples de entender. Sobrou banana, o preço da banana cai. Faltou banana e se manteve a mesma procura pela fruta, seu preço sobe. No Brasil, faltam dólares presentemente. Essa é a razão ancestral do pico de alta que fez o dólar valer mais de R$6. O Haddad tem passado por muitas humilhações desde que assumiu como ministro da Fazenda, ministro da Economia, depois de ter perdido vergonhosamente contra o Tarcísio na disputa para o governo de São Paulo. Não tinha onde ficar, estava lá desempregado, o Lula trouxe ele, um cara que não entende nada de economia, para ser o ministro da nossa economia. Os resultados a gente está sentindo agora. Depois disso tudo, eles precisavam achar um culpado. Para quem que eles vão culpar? Tentaram culpar o Nicolas, tentaram culpar a internet, tentaram culpar fake news, não deu certo. Aí o Lula faz uma reunião hoje com os ministros, né? Reunião ministerial. E durante a reunião ministerial, que ele pega o microfone e começa a falar suas asneiras, saem alguns sincericídios. Dentre esse sincericídio, ele deu no bom e velho português, uma comida de rabo, uma boa descascada no Haddad. Não citou o nome dele diretamente, mas eu acho que ficou bem claro. Cara, se eu fosse o Haddad ali, eu sentiria vergonha e iria embora. Escuta aí. Mas o que eu quero de vocês é o seguinte: daqui para frente é dedicação. Mais do que vocês já tiveram. Daqui para frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós, sem que essa portaria passe pela presidência da República. Fazer portaria que depois crie confusão para nós. Através da Casa Civil. Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, alguém faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na presidência da República. Cara, sentiu. Lula sentiu, mas sentiu mesmo. O que ele basicamente está falando ali? Olha, vocês, ministros, não é para fazer nada sem eu saber. Não decidam nada sem antes falar comigo. Que legal. Os ministros do Lula são fantoches. E aí, essa fala foi direcionada ao Haddad. Mas logo quem levou essa butada? Fernando Haddad. Mas quem é Fernando Haddad? Foi considerado o pior prefeito da cidade de São Paulo. E não só isso. Perdeu quando tentou se reeleger para o Dória. E não só isso. Tentou o governo com o apoio de Lula e perdeu para o Tarcísio. E não só isso, não tinha para onde ir. Aí o Lula olhou para um lado, olhou para o outro e disse: vem, Fernando Haddad, vem assumir a economia do país. Meu Deus do céu, olha quem está na economia. Aí quando a gente pergunta por que a economia não está indo bem, por que o Brasil não está crescendo, por que o dólar está subindo, por que a inflação, por que o preço dos alimentos está subindo, por que não tem picanha, por que isso, por que aquilo? Pergunta o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É como eu disse, eu acho que ele não sabe quanto é 2 mais 2. Ele vai parar para pensar, pegar a calculadora do celular para calcular para ver se acerta. Esse é o ministro da Fazenda. Aí eu pergunto a você, tem como o Brasil dar certo desse jeito? Impossível! Impossível! Não é que eu seja pessimista, esteja torcendo contra o governo, não gosto do Lula. Claro, eu não gosto da ideologia do Lula. Claro, eu não gosto do que o Lula defende. Eu não gosto, mas eu não torço contra o governo dele. Por mais que em 2026 eu vou votar em Bolsonaro se ele tiver elegível, ou então eu vou votar em qualquer um que for apoiado por ele. Por mais que eu tenha essa identidade de direita, eu não voto, não gosto do Lula, não gosto da ideologia, mas eu não tô torcendo contra o Brasil. Por quê? Porque eu moro no país, eu faço parte, eu sou cidadão daqui, e se tudo der ruim pro país, eu tô no meio, se o barco afundar eu vou junto. Então eu não torço contra, mas eu não tenho expectativa boa nesse governo. Tenho certeza que as suas expectativas tá lá embaixo também. Então quando nós vemos olhar o cenário do Brasil no mundo, porque o Lula disse, não, nós trouxemos o G20 pro Brasil e vieram muitos presidentes, sim, resolveu o quê? Resolveu em nada. O Brasil está numa dívida tremenda. Aí a jornalista vai lá no CNN e pergunta, Fernando Haddad, por que vocês estão perdendo a credibilidade? O que está acontecendo com vocês? Fernando Haddad se ajeita um pouquinho assim na cadeira e diz, vocês também não têm credibilidade. Ou seja, nem a mídia nem o governo tem credibilidade. E o Lula, ele já percebeu. Ele já percebeu que ele está num beco sem saída. Ele já percebeu que do jeito que ele está, ele não consegue se reeleger.
Ele não ganha nem para vereador no ritmo que ele está andando. O governo federal já está ligando os alertas vermelhos, já está sinalizando que estão em clima de suspense, de terror. A desaprovação do governo federal está batendo recorde. Então veja só, as eleições estão logo ali, 2026 está logo chegando. E o espanto do Lula é que o Bolsonaro não seja elegível, e para isso, é claro, ele vai contar com a ajuda de Alexandre de Moraes e com os ministros do Supremo, é lógico, ó. Vê se vocês deixam aí o Bolsonaro inelegível, porque pra mim a batata tá queimando já. Se vocês deixarem Bolsonaro elegível, pronto, eu perdo. E não é de pouco não, eu perco é de 70% a 80%. Essa aqui é a verdade, pode perder até no primeiro turno, do jeito que a carruagem está andando. Veja, meu Deus do céu, é um governo que está em descrédito com o Brasil. Então, eu estou torcendo para que as coisas andem bem, caminhem bem, e estou torcendo para que o Lula termine seu mandato, o que ele já tinha que fazer ele já fez, já afundou o Brasil, já colocou o Brasil em uma situação difícil. Então, o que é que eu quero agora para o Lula? Que o Lula decida sair agora, viver sua vida, vá visitar Cuba, vá visitar Venezuela, vá para outros países tirar férias, vá ver como o Maduro está, sabe? Vá para algum canto, vá para a Arábia Saudita, junto com a Janja, fique lá de férias, né? Vá aproveitar o resto da sua vida em outro país, deixa negócio de política para lá, porque não dá certo, Lula. Tu já mostrou que não tem condição. Então é isso. Era isso que eu queria trazer para vocês. A pisa que ele deu no Fernando Haddad no meio dos ministros. E se fosse eu tinha dito, ó, Lula, dá mais não, viu? Vou cuidar da minha vida, tu bota outro na economia que eu não vou estar levando grito teu nem chamada tua não. Mas o Fernando Haddad já sabe, né? Ele é um militante, Lula pode bater na cara dele, ele fica lá. Então eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês, apenas para mostrar uma triste realidade do governo federal, dessa pisa que o Haddad levou verbalmente, e mostrar que eles estão tentando fazer de tudo, né? Mas já sabe que a credibilidade está lá embaixo. E se você gostou desse vídeo, não esquece não, deixa aquele like, curte, comente e compartilha. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.